Tem muita gente na igreja que confunde isso aqui há muito tempo. E é justamente uma coisa que parece que é certo, parece que você está fazendo certo. Você está servindo pessoas, você está trabalhando, você está se entregando, faz um monte de coisa na igreja. Você faz isso achando que está fazendo aquilo para ajudar a igreja, aquelas pessoas que estão ao seu lado. Só que se você parar para prestar atenção no que a Bíblia realmente está falando, você vai ver que a Bíblia diz algo que é completamente diferente. Ela não está falando sobre você servir a igreja, na verdade ela está falando sobre você servir a Cristo. E quando você entende isso dentro da sua cabeça, toda aquela frustração que você tem acaba, todo aquele seu cansaço acaba, aquela vontade de largar o ministério, tudo isso some, porque na sua cabeça você entendeu realmente aquilo que você está fazendo. E é justamente sobre isso que a gente vai falar aqui nessa lição de hoje. Olá, tudo bem? O meu nome é Renato, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Bíblia Toca. É uma alegria muito grande ter você aqui junto com a gente hoje. E aqui nesse canal a gente abre a palavra de Deus para entender o que Ele está falando de verdade para mim e para você aqui agora, nesse dia, nesse vídeo de hoje. Nós estamos numa série que é sobre a mordomia cristã e nós já vimos que Deus ele é dono de todas as coisas, que Ele é dono do seu corpo, da sua mente, do seu coração, do seu tempo, do seu dinheiro. Ele é dono de tudo. Tudo que nós temos foi Ele que nos deu. E na semana passada a gente falou justamente sobre o dinheiro e hoje a gente vai mergulhar numa coisa que é muito mais importante ainda. Não que o dinheiro não seja importante, mas é onde vai conectar tudo aquilo que a gente já aprendeu até agora. A gente vai falar sobre a igreja do Senhor, porque a vida cristã ela não foi feita para você viver sozinho aí na sua casa. Cuidar do corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu dinheiro, cuidar do seu tempo, tudo isso faz sentido quando você faz junto com seus irmãos, quando você faz em comunidade. E é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Então, desde já, eu quero convidar você para pegar aí a sua Bíblia, pega um copo de café, sinta-se à vontade, porque agora a gente vai mergulhar aqui no nosso primeiro tópico dessa lição de hoje. E para começar esse primeiro tópico, eu gostaria de chamar você para abrir a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3, no versículo 23 e 24. A gente vai começar entendendo o que a Bíblia está falando para mim e para você. Vamos lá? Então diz assim: em tudo que fizerem, trabalhem de bom ânimo como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Eu estou lendo aqui na versão NVT, nova versão transformadora da editora Mundo Cristão. Essa Bíblia aqui, ela veio com um problema, Mundo Cristão, ela tá faltando página e está repetido, mas esse versículo aqui ficou muito bom para mim e para você entender do jeito que eles escreveram. O que a gente aprende aqui? A gente aprende que tudo que a gente faz, nós estamos fazendo como se fosse para o Senhor. É Cristo o Senhor a quem nós estamos servindo. E isso faz uma diferença muito grande, porque não é o pastor da sua igreja, não é a liderança do ministério que você está envolvido, não são os irmãos que estão ao seu lado. Você está servindo a Cristo. É isso que está dizendo aqui em Colossenses. Você serve a Cristo. E isso muda tudo completamente na sua cabeça. Sabe por quê? Porque o mundo funciona de uma forma completamente diferente. No mundo importa mais quem está sendo servido do que aquela pessoa que está servindo. Vale muito mais a pessoa que manda do que a pessoa que está obedecendo. A quem está no topo, está na elite. E Jesus ensina completamente diferente disso. Jesus ele diz em Mateus 20, no versículo 26 ao 28, que quem quiser se tornar o mais importante deveria ser o servo. Sabe por quê? Porque nem mesmo o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio para ser servido, ele veio para servir. Você consegue pegar isso que Jesus está dizendo? O próprio Filho de Deus, que tinha todo o direito de ser servido, de ter os anjos ali servindo ele. Na verdade, ele veio para servir. Ele lavou os pés dos discípulos dele, ele curou os doentes, ele comeu com pecadores, ele comeu com publicanos. Ele era o modelo, ele foi o modelo para mim e para você, daquilo que nós precisamos fazer nos nossos dias. E aí vem uma pergunta que incomoda muito a mim e a você nesses tempos que nós estamos vivendo. O que você está esperando de verdade? Você está servindo a sua igreja, esperando ouvir um obrigado de quem? Porque é justamente aí que tem muita gente que trava, sabe por quê? Porque a pessoa está servindo todo domingo, de domingo a domingo, mas ninguém percebe, ninguém agradece, ninguém fala para essa pessoa: olha, muito obrigado por tudo que você está fazendo. E aí essa pessoa acaba pensando: mas por que eu estou fazendo isso? Imagina aí na sua cabeça agora um entregador da Amazon. Aquele entregador da Amazon, ele entrega todas as caixas que ele precisa na frente da casa de todo mundo que ele precisa e vai embora e ninguém
ninguém fala obrigado para ele? Será que esse entregador da Amazon ele vai ficar triste porque as pessoas não estão falando obrigado para ele? Será que ele vai ficar chateado e ele não vai querer voltar nunca mais para entregar alguma coisa ali naquela casa? É claro que não, gente, porque a razão dele estar fazendo aquele trabalho é porque alguém acima dele está pagando para ele todo mês para que ele faça aquele serviço. Ele trabalha para uma empresa que contratou ele. E se por algum acaso algum morador falar obrigado para ele, aquele obrigado é um bônus para aquele entregador. Sabe por quê? Porque a recompensa dele está vindo de outro lugar. E eu quero que você entenda que nós não estamos falando que o entregador ele não é importante, porque ele importa sim. E se você está trabalhando na igreja, se você serve na igreja, você está servindo pessoas reais, pessoas que têm nome, pessoas que têm história, pessoas que têm necessidade. Mas essas pessoas não são a fonte da sua recompensa. Essas pessoas que você está servindo, a essas pessoas que você está servindo não compete a função de entregar para você uma recompensa e um galardão. Os irmãos que estão aí do seu lado, eles podem até esquecer. Os líderes, eles podem até não notar o que você está fazendo. E está tudo bem, está tudo tranquilo, fica calmo, porque você não está entregando nada para essas pessoas. Você está entregando a Cristo, você está servindo a Cristo e é dele que vem a sua recompensa. Lá no nosso primeiro episódio, no primeiro vídeo dessa série, a gente já estabeleceu que o Senhor, ele é dono de tudo. Ele é dono de tudo. Não é da metade, não é de uma parte, ele é dono de tudo. E todo esse pensamento, agora ele desce daqui da nossa mente para o nosso coração, porque a gente entende que o serviço que nós fazemos é um serviço real e é para ele. Só que aí tem uma coisa muito importante que vem antes do serviço ainda, porque ninguém tem como servir bem uma família se essa pessoa está distante. Se para você servir na sua congregação, primeiro você precisa estar lá. E aqui nós vamos entrar num ponto que divide a opinião de muitas pessoas. E que frase é essa, Renato? É justamente o que está escrito lá em Hebreus 10. É uma frase que traz um incômodo muito grande para muita gente, principalmente nesse mundo depois da pandemia. E o que está escrito lá? Está escrito assim, Hebreus 11, 24 e 25, diz assim: pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Você consegue entender o que está escrito aqui? Nós não podemos deixar de nos reunir. E isso daqui não é uma sugestão, isso daqui é um remédio. Isso daqui é um cuidado com a sua saúde da fé. Nós estamos vivendo em um mundo onde é muito comum você ouvir as pessoas falando por aí: ah, eu tenho fé, eu creio em Cristo, eu aceitei a Jesus, mas eu não preciso ir para a igreja, eu estou bem, eu posso cultuar a Deus na minha casa, eu entro no meu quarto, eu fecho a porta e eu falo com Deus. E essas frases eu tenho certeza que elas soam como sendo uma frase muito moderna no nosso tempo que nós estamos vivendo. Soa como sendo uma frase madura, sendo espiritual de verdade. Mas eu quero te dizer que a Bíblia, ela desconhece esse cristianismo. A vida cristã, ela foi desenhada por Deus. Para quê? Para que você viva em comunhão com seus irmãos, em comunidade. E quando você fica muito tempo isolado da sua família, da sua comunidade de fé, você acaba perdendo o brilho, você acaba esfriando espiritualmente. E esse é o maior perigo que você tem na sua vida espiritual. Deixa eu tentar te explicar isso de uma forma simples. Vamos pensar aí que você tem uma fogueira, tem ali um monte de carvão na sua fogueira. E aí você vai lá e tira uma brasa daquele fogo e coloca para fora. Você pode ter certeza que em poucos minutos, aquela brasa que você tirou do fogo, ela vai começar a apagar. Não é porque ela não era uma brasa de verdade, porque ela não era um carvão de verdade. Ela continua sendo uma brasa, ela continua sendo um carvão. Mas quando a brasa ela está sozinha, ela acaba perdendo o seu poder de sustentar o fogo. E, em algum sentido, a fé cristã, ela parece exatamente como essa ilustração. Você pode amar Jesus de verdade, você pode ter aceitado Jesus de verdade, mas se você for tirado do meio dos seus irmãos, se você for tirado da sua comunidade, você com certeza vai começar a esfriar, e mesmo até sem perceber. E isso não é um castigo espiritual, isso não significa que você nunca teve fé, isso não significa que você nunca tenha sido salvo, isso significa que o isolamento afeta a sua saúde espiritual. E foi exatamente para isso que Deus ele desenhou uma igreja saudável, onde você pudesse estar junto com os seus irmãos, encorajando uns aos outros. E isso é tão interessante que o salmista ele vai escrever lá em Salmo 122:1, ele vai escrever o quê? Ele vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Foi uma alegria que nasceu no coração dele, não foi uma obrigação, não foi ali uma servidão, algo que ele precisava fazer porque ele era obrigado. Não foi por causa do programa que a igreja tinha desenvolvido, mas foi uma alegria genuína. Porque congregar numa igreja não é você sentar num banco ali e ficar ouvindo uma mensagem, mas na verdade congregar é você se encontrar com a sua família de fé, com aqueles que são os seus irmãos de fé. Só ir para a igreja não basta, você tem que fazer a sua parte lá, você tem que se conectar com os seus irmãos lá, e cada membro contribui com a sua parte, fazendo o corpo funcionar. Paulo, quando ele escreve para a igreja em Éfeso, ele vai dizer uma coisa sobre a igreja que muda completamente o nosso entendimento. Ele vai dizer assim em Efésios 2, no versículo 19. Portanto, vocês não são mais estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Você consegue entender isso? Você é membro da família de Deus. O que a gente entende através dessa palavra? A gente entende que nós não somos um clube de crente. A gente não é uma associação de crente. Não é um evento que acontece todo domingo aí na sua igreja. Na verdade, Paulo ele vai definir a igreja de Cristo como sendo uma família. E família tem dois cuidados que andam sempre juntos. Quais que são esses cuidados, Renato? É o cuidado das pessoas. E o segundo cuidado é o cuidado com o lugar onde as pessoas se reúnem para adorar a Deus. E como é que a gente cuida um dos outros? Gálatas 6 vai dizer que a gente faz isso carregando o peso um dos outros. E sabe como isso funciona na prática, no dia a dia? É você visitando aquela pessoa que está doente. É você ligando para aquela pessoa que faz tempo que não vai no culto. Aquela pessoa que já sumiu da igreja. É você ajudando alguém aí de verdade, uma pessoa que perdeu o emprego, está precisando de ajuda. E aqui vai uma verdade que dói muito, e eu sei que dói. Quantos irmãos eles se afastaram da igreja justamente por causa disso? Porque no momento em que eles mais precisaram de ajuda, no momento que eles mais precisaram de alguém ali do lado deles, ninguém ligou, ninguém visitou, ninguém perguntou. E aos poucos a fé dessa pessoa começou a esfriar. E o cuidado com as pessoas, o cuidado com os outros é justamente isso. É você não deixar isso acontecer. É você não deixar ninguém de lado. E em segundo lugar, nós vamos falar sobre o cuidado do lugar onde a família de Deus se reúne. E aqui eu preciso deixar muito claro para você. O prédio onde você se reúne não é o centro. Cristo é o centro de tudo na nossa vida. Deus ele não mora em uma construção feita por homens nesse prédio de bloco e tijolo que você tem aí. Mas esse lugar é o lugar onde a comunidade de Cristo ela se reúne para adorarem e para ouvir o que Deus tem para falar com elas, para exaltar o nome do Senhor. Então esse lugar é onde o povo se reúne e por causa disso, esse lugar é importante. Davi vai dizer em Salmo 26:8, ele vai dizer: Senhor, eu amo o lugar da sua habitação, o lugar onde habita a sua glória. Davi, você pode ter certeza que ele não falou isso porque ele amava aquele lugar, aquele prédio em si, mas ele amava aquele lugar porque ali era onde o povo encontrava com Deus, era ali que o povo servia, era ali que o povo ensinava, era ali que o povo era acolhido. Então o templo onde a gente se reúne é o lugar onde a família de Deus se reúne, e a gente não cuida desse prédio porque é simplesmente um prédio, mas a gente cuida desse lugar, a gente cuida desse prédio porque é ali que a gente serve a nossa família, a gente cuida daquele templo porque aquele lugar é onde a gente ouve a palavra, é onde a gente se reúne, é onde a gente é acolhido, é onde a gente serve, a gente congrega e a gente cuida. Porque o que a gente sabe até agora? Servir, meu irmão e minha irmã, no reino de Deus, o mais importante, você precisa se lembrar disso, o mais importante não é aquela pessoa que é servida, mas na verdade é quem serve. E o destinatário não é a gente mesmo, mas é Cristo, a gente faz para Ele. E se um dia alguém na igreja falar obrigado para você, isso foi um bônus, porque a sua recompensa não vai vir dessa pessoa, a sua recompensa vem de Deus. E o que a gente sabe sobre congregar? A gente sabe que quando uma brasa está sozinha, ela vai esfriar. Nós sabemos também que a igreja ela não é opcional para um crente de verdade. Na verdade, a igreja ela é o oxigênio do crente. E foi exatamente por isso que Deus ele criou a comunidade, ele desenhou essa comunidade de fé que a gente participa. E em terceiro lugar, o cuidado, o cuidar. O que a gente sabe sobre isso? A gente sabe que nós precisamos cuidar de pessoas e que cuidar de pessoas é a gente carregar a carga um do outro. E a gente também precisa cuidar e respeitar o lugar onde a família de Deus se reúne todos os domingos. E quando essas três coisas andam juntos, você pode ter certeza que o cristão verdadeiro vai florescer. E quando uma dessas coisas falta,
o coração vai começar a secar. E antes de fechar esse vídeo, eu quero fazer 3 coisas rapidinhas com você. Primeiro, eu quero que você deixe um like aqui nesse vídeo, eu quero que você compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que tem muita gente por aí que precisa ouvir isso. Deixa aí um comentário dizendo de onde você está assistindo esse vídeo. E se você é um professor de EBD, você é um líder aí de algum grupo, e se você está num grupo de estudo bíblico na sua igreja, eu quero que você compartilhe esse vídeo, esse link aqui desse vídeo com essas pessoas que estão no seu grupo. E eu quero aproveitar esse momento também para agradecer aqui as pessoas que deixaram um comentário no nosso vídeo anterior, no nosso vídeo de número 8. Vinícius Angra e também Adriele Pedrosa. Muito obrigado pelo seu comentário. Você não sabe o quanto você ajuda o nosso canal fazendo isso. E como sempre, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com o vídeo de hoje. Que Deus em Cristo te abençoe. Nós nos vemos no próximo vídeo.